tarde aos ouvintes da Rádio Difusora do programa Primeiro Plano. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar a respeito de prevenção e de cuidados à saúde para a população palmeirense. Aproveito a oportunidade para agradecer os profissionais de enfermagem que têm feito seu papel diante dessa pandemia, com muita dedicação à saúde pública do nosso município, a todos os profissionais engajados que têm sido incansáveis neste processo. Hoje já não é mais possível nós falarmos a respeito das classes profissionais, porque todos formam uma grande equipe em prol da saúde da população palmeirense. Pensando nos cuidados à saúde da população, de adultos e de jovens, é muito importante que a gente traga para a população que nós não éramos acostumados, ou pelo menos não tínhamos a consciência do desenvolvimento do seu trabalho em casa. Aí as pessoas podem pensar, não, mas eu sempre trouxe trabalho para casa, mas não na forma intensa como nós tivemos que aprender diante do isolamento social. Então, o primeiro olhar é que você saiba dividir o tempo. Qual é o tempo para o seu trabalho e qual é a hora que você para e é o seu momento. Porque nós estamos falando de uma agenda, falando sobre um planejamento, de uma rotina, que não é um período de férias. Eu concordo e defendo tudo isso, mas também defendo o momento ocioso. Porque é nesse momento ocioso que as pessoas praticam o cuidado de si. E essa consciência do cuidado de si é que vai prevenir outros agravos. É que vai fazer com que as pessoas não desenvolvam outras doenças, inclusive os vícios. Então, muito cuidado à população de adultos e jovens, sobretudo em relação ao excesso dos alimentos açucarados, porque você está mais ansioso e acaba compensando. Atenção em relação ao excesso da bebida alcoólica, porque você está triste, não está tendo contato com seus amigos, então compensa na bebida alcoólica. Cuidado. Nós não podemos desenvolver um vício, porque nesse momento estamos em isolamento social. Nós não queremos isso, nós não queremos uma população doente. Então, este olhar ele é muito importante. Nesse momento, você não pode sair para a academia, nem para fazer a sua caminhada, nem para tomar um chimarrão na praça. Mas você pode ter uma prática de exercício físico no seu ambiente domiciliar. Existem muitos aplicativos no celular, o YouTube também está aí para isso. Você pode utilizar, vai fazer a sua prática de exercício em casa. Tenta não sair da sua rotina da alimentação. É muito importante que você tente manter a sua rotina e a sua rotina saudável. Beba muita água. A gente sabe que essa enxurrada de informação faz com que as pessoas fiquem mais aceleradas, mais estressadas, mais ansiosas, mais taquicárdicas, né? E com certeza o nível de pressão arterial também está sendo elevado com isso, tá? E acaba tendo um efeito aí dominó, que uma coisa vai sobrecarregando a outra e vai afetando a saúde da população. Então, muito cuidado. E quando você vai, né, se preparar para dormir, pensa, gente, que não é um momento de uma série com um tema pesado, não é um momento de você estar vendo um filme de terror, é um momento que você precisa desacelerar, porque você passou o dia inteiro no ambiente da sua casa. Então, esse processo de desacelerar pode acontecer através de um exercício de gratidão, uma oração, uma meditação, né? De você estar escutando uma música ambiental, estar se tranquilizando. Você precisa disso para desacelerar, inclusive, porque agora você está morando na sua casa, trabalhando na sua casa, se exercitando na sua casa. Esse ambiente ele precisa ser acolhedor, porque uma boa noite de sono vai garantir a você um outro dia renovado e com mais qualidade. E aí nós temos as crianças, que nesse processo é o que mais me preocupa. Tem sido muito enfatizado em relação à prevenção de coronavírus, a população idosa e a população adulta. Mas as crianças neste processo parecem esquecidas. Então, uma coisa que é muito importante é o reconhecimento de que as crianças também foram afetadas. Foi de uma forma muito abrupta, né? Elas passaram a viver um isolamento social sem essa consciência de que isso realmente era necessário, né? Elas realmente pararam de ir à escola, não enxergam mais os amigos,
não sai de casa para brincar, elas estão mais restritas, tá? Então, a minha primeira sugestão em relação à saúde e ao cuidado da população infantil é que os pais reconheçam que elas também estão sofrendo com isso, tá? Elas também estão recebendo essa informação e essa carga emocional, inclusive pela família, que está mais estressada nesse processo. Então, a primeira coisa que a literatura nos ensina é que as crianças elas precisam de uma rotina. Mas assim como para os adultos, eu falei do momento ocioso, a criança precisa da rotina e do momento ocioso. Criança precisa ser criança, minha gente. Então, assim, a exemplo do que eu faço na minha casa, nesse momento de isolamento social, estabelecer uma rotina com a criança é importante, porque ela vai ter as atividades escolares domiciliares, ela vai ter um momento para televisão, ela vai ter um momento para os jogos, ela vai ter o momento das brincadeiras dela, ela vai ter um momento de alimentação, momento de higiene, momento de oração, enfim, vários momentos. Mas entre esses momentos, ela também precisa do momento ocioso dela, para que ela use a imaginação, a criatividade, invente as suas brincadeiras, tá? Como elas estão restritas em casa, eu penso que valem muitas atividades, principalmente em relação à atividade física, que é extremamente importante para as nossas crianças. Então, vale dançar na sala, vale pular elástico, usar um bambolê, uma corda, enfim. Elas estão em casa e não é o meio que os pais utilizam para que elas brinquem e elas se exercitem, mas é a finalidade que isso tem, tá? Então, utilizem a criatividade. É importante que no período de isolamento, elas não fiquem excessivamente em frente à televisão e nem excessivamente utilizando, por exemplo, o celular, tá? É nesse sentido que eu estou dizendo. Fazer essa agenda é para que elas não fiquem restritas a isso. Um outro cuidado que ele é muito importante é para não haver a compensação. Assim como acontece com os adultos, é muito comum com as crianças a compensação. Então, as crianças estão em isolamento, elas são compensadas com excesso de chocolate, de balas, de doces. Muito cuidado e muita atenção, minha gente. Nós não podemos tirar a rotina da alimentação saudável da população infantil. E como elas estão em casa, às vezes passa despercebido e não é feita a oferta de água, tá? Água não é suco, água não é chá, água não é mamá, água não é leite com achocolatado, por exemplo. Água é simplesmente água. Ofertem água para as crianças. É muito importante, certo? Higienização das mãos com água e sabão. Tentem tornar esse momento mais lúdico, mais divertido, seja contando uma história, cantando uma música. Tentem tornar esse momento mais prazeroso, porque ele precisa ser um hábito, tá? E essa conscientização de hábito, ele só vem quando ele é trabalhado pela família. Eu costumo dizer que ninguém conhece mais a criança do que os pais. Ninguém conhece mais a criança do que quem cria esta criança, quem educa, quem cuida. Então, vocês são os primeiros cuidadores. Muita consciência em relação à responsabilidade que vocês têm na prevenção e na promoção da saúde dessa criança, tá? Uma observação imprescindível é em relação aos brinquedos, higienização de brinquedos. A gente fala da higienização das mãos, das bancadas, do celular, né, da casa e da ventilação. E os brinquedos? Aqueles pais que têm crianças menores de 1 ano de idade, é aquela fase que todos os objetos vão para a boca. Então, lavem com água e sabão. Se vocês têm a possibilidade do álcool 70%, maravilhoso para a higienização. Mas a primeira limpeza dos objetos é água e sabão. Sempre, tá, gente? É só para aqueles menores de 1 ano de idade? Claro que não. Essa higienização é para todas as faixas etárias. É plástico, a gente já sabe, né, daquelas 72 horas que pode haver a contaminação devido à superfície plástico, contato do vírus na superfície de plástico. Então, durante essas 72 horas, né, o vírus está ali. Você pode estar contaminando uma criança.
Então, qual é o olhar que a gente tem que ter? Higienização de superfícies, de brinquedos, das mãos. É extremamente importante para as crianças. E para finalizar, Milton, o coronavírus, ele veio nos alertar de uma forma muito severa e nos ensinar a ter mais calma, a ter mais empatia, que esse momento ele é de respeito, sobretudo para os serviços essenciais, que não tem essa possibilidade de permanecer em casa, de estar em casa para que o vírus não circule. Então nós precisamos exercitar essa gratidão à imprensa, né, à rádio, que traz uma informação muito precisa e de qualidade, aos serviços de saúde, aos serviços de saneamento, de coleta de lixo, à educação, aos mercados, aos postos de gasolina, às farmácias, tá? Por quê? Porque cada profissional dos serviços essenciais está desenvolvendo com qualidade, com primor e também temerosos a sua função. E aquelas pessoas que não fazem parte dos serviços essenciais, mas que podem ficar no seu ambiente domiciliar, conscientização, divulguem somente material que vocês conhecem a fonte, quem elaborou o material, né? Sejam criativos nesse período que vocês não podem sair das suas casas e cuidem de si. O primeiro cuidado é com o nosso corpo, é o nosso templo, é a nossa primeira casa. Depois do cuidado com o nosso corpo, que é o nosso templo, vem o cuidado do ambiente doméstico, o cuidado com o nosso trabalho, com a nossa saúde mental, com as pessoas que fazem parte da nossa família. Esse momento de reclusão, esse momento de isolamento, ele deve ser desenvolvido agora para que muito em breve, atenção população, para que muito em breve nós possamos nos abraçar e nós possamos nos encontrar. E o último alerta, tá? Que ele é muito mais regional. É a respeito do chimarrão, o nosso tão gostoso chimarrão, né? O chimarrão dos gaúchos. Se você tem o hábito do chimarrão, neste momento, cada um toma o seu. Não é momento da roda de chimarrão com os vizinhos, tá? Não é o momento da socialização da bomba de chimarrão. Não esqueçam, nós estamos orientando para que não seja feita, gente, a socialização de objetos. Isso inclui garfos, facas, copos, garrafas de água e também a bomba de chimarrão. Então, se você tem o hábito do chimarrão, cada um vai fazer o seu. Não é o momento dos encontros, das rodas de conversa, nós teremos tempo para isso. Esse é o momento de conscientização, esse é o momento de cuidado de si, esse é o momento de olhar para esse templo lindo que é o nosso corpo. Milton, eu agradeço pelo carinho, pelo convite, pelo espaço, pela possibilidade de falar de algo que eu amo tanto, que é o ser humano e que é a saúde da população. A todos vocês, que Deus nos abençoe, consciência do cuidado que a gente desenvolve de si e principalmente, né, a solidariedade em relação aos serviços essenciais que estão desenvolvendo seu papel assim com muito carinho em prol da saúde da população e da continuidade da vida. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a professora Andressa da Silveira. Muito obrigado, sempre solícita e muito simpática a professora Andressa. Muito obrigado mesmo de coração, em nome de toda a nossa equipe da Rádio Difusora e também de toda a comunidade de Palmeira das Missões. Agora 2h08.